Olá! Chegamos à 15ª aula do estudo aprofundado do livro do Apocalipse. Estamos vendo a segunda sessão das 7 sessões paralelas. Aqui nós estamos, então, vendo a visão dos 7 selos. Vimos na aula anterior os 4 primeiros selos, que são os 4 cavaleiros com seus respectivos cavalos. O cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo. Chegamos, então, ao 5º selo. E vamos fazer a leitura, então, no capítulo 6 de Apocalipse, os versículos de 9 até o 11. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, cada um deles foi dado a cada um deles uma vestidura branca. E lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Essas são as almas que haviam sido sacrificadas sob o 2º selo. Lembrando lá, o 2º selo é o cavalo vermelho, e ele representa a mortandade, a destruição entre as nações, guerras e, sobretudo, uma ênfase sobre a morte dos cristãos. Falamos que, na visão dos 7 selos, nós temos uma tragédia, um sofrimento, muito desconforto, muitas assolações, mas que, sobretudo, é algo que acontece sobre os filhos de Deus. As almas clamam por vingança, né? Aqueles que morreram estão lá esperando a segunda vinda do Senhor, enquanto isso estão lá, no paraíso, no seio de Abraão. É um mistério isso, mas estão lá com consciência. Elas estão clamando como por vingança. Interessante, né? Os santos lá que já morreram clamando por vingança. Como harmonizar tal pedido em relação ao pedido de Cristo? Lá em Lucas 23:34, quando Jesus estava lá na cruz, Jesus disse justamente o contrário: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Existe, na verdade, o próprio Deus afirmando que os seus santos, de fato, clamam pela ira, pelo juízo de Deus. Essa referência de Gênesis 4:10 é aquele momento em que, quando Caim matou Abel e Deus vem até Caim e diz assim: olha, o sangue do teu irmão clama de mim, clama por mim a partir da terra, clama por vingança, né, por juízo. Né? Então tem esse aspecto, mas não clamam por sua própria causa, mas por causa de Deus. Até quando o Deus soberano e poderoso será injuriado, será blasfemado? Não haverá temor de Deus por parte da humanidade? Então eles clamam nesse sentido: Senhor, faça justiça. Né? Então é por causa do próprio Deus esse clamor. Fala das vestes brancas, e a vestidura branca na Bíblia fala de justiça e santidade. Todos os que foram salvos estão vestidos de Cristo, foram revestidos de Cristo, novo homem, e, portanto, eles estão plenamente justificados e santificados. Por pouco tempo, é o que então ali a palavra diz, vocês precisam esperar até que os últimos irmãos sejam alcançados, o último eleito seja salvo. Há uma clara explanação bíblica sobre os eleitos de Deus, sobre os escolhidos de Deus, e nós não vamos entrar aqui nesse mérito, mas eu aconselho que vocês leiam Efésios capítulo 1, a título de exemplo, e também os capítulos 8, 9, 10 e 11 de Romanos, para que então essa questão seja um pouco mais elucidada, esclarecida. É importante salientar que os cristãos, eles serão atribulados até o último momento.
eles não serão preservados da grande tribulação. Como existe uma corrente teológica que diz que Cristo vai voltar secretamente e vai recolher antes da grande tribulação os seus filhos, os salvos. E, na verdade, essa teoria não corresponde, se examinada mais profundamente à luz das Escrituras, não corresponde. Na verdade, os cristãos que tiverem que passar por provas serão ali provados, mas com a graça de Deus assistindo-os. O sexto selo já fala, o sexto selo já é uma referência ao juízo final. Já começa a dar uma demonstração do que será o juízo final. Ainda com uma intensidade mais branda, porque como vimos em aula anterior, bem lá antes, vimos que o juízo final, ele é mostrado no Apocalipse de uma maneira progressiva nas diversas secções. As seções, todas elas tratam da mesma história, como já falamos, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, todos os acontecimentos nesse período. Mas o juízo final mostrado nas seções, ela vai aumentando em intensidade à medida que avança o livro. Vamos fazer a leitura, então, do sexto selo, a partir do capítulo 6, versículos de 12 a 17. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Olha, já são referências àqueles elementos finais, extraordinários, definitivos. Né? As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Que expressão tão forte. Há uma referência, nós vamos ver lá em Isaías sobre isso. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todos escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Vejam vocês uma clara referência ao juízo final. E é interessante que, mesmo vendo tudo isso, esse cenário, e inclusive Apocalipse vai em várias passagens mostrar isso, que mesmo assim as pessoas não se arrependiam, apenas blasfemavam, amaldiçoavam, mas não se arrependiam. Então, o sexto selo introduz o juízo final. Há um duplo simbolismo, uma hecatombe universal, por um lado, e uma humanidade aterrorizada. Há 6 objetos da criação aqui que são mencionados e que são atingidos, né? Um grande terremoto, por exemplo. Essa questão dos terremotos, nós temos visto na história, né? Quantos terremotos. E é interessante que eles estão presentes também nos nossos dias. Há alguns terremotos mais presentes, inclusive com tsunamis, causando grande destruição. Por exemplo, lá em Ezequiel, no capítulo 38, vamos dar uma olhadinha ali, no capítulo 38, o versículo 19 diz assim: pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra. E há outras referências aí. A terra sendo sacudida. Em Mateus 24, 29, ali no sermão profético de Jesus sobre os últimos dias, sobre a vinda do Senhor e o juízo final, ele fala também de terremotos e outros elementos, por exemplo, o sol negro, a lua como sangue, estrelas caem pela terra. Não é? Nós temos ali em 2 Pedro, no capítulo 3, vamos dar uma olhadinha, 2 Pedro, no capítulo 3, uma narrativa muito clara sobre
a vinda definitiva do Senhor Jesus e o que vai acontecer. A partir do versículo 10: Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. O céu se recolhe, como eu disse, se você for lá em Isaías, no capítulo 34, versículo 4, veja você, todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão, como um pergaminho, todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. E também montes e ilhas se movem. 6 classes da humanidade sobre as quais caem esses terrores, como fizemos a leitura. Os reis da terra, os ditadores e supremos governantes políticos da terra, os príncipes de segundo escalão, as autoridades militares, os ricos, líderes do comércio e indústria, os fortes que exercem influência poderosa, as classes mais pobres, enfim, toda a humanidade em geral. Chegando ao capítulo 7, então, nós vamos ter ali uma narrativa gloriosa daqueles que foram alcançados pela cruz de Cristo, aqueles que de fato receberam uma nova vida. São os salvos. No capítulo 7, os 144 mil selados de Israel. Vamos à leitura, do versículo 1 até o versículo 17. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Todo cristão é um selado, selado pelo Espírito. Então, continuando a leitura aqui. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Azer, 12 mil, da tribo de Naftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Issacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Não sei se você já reparou que é uma referência primeiramente a Israel, as 12 tribos de Israel, e agora vem a seguir a descrição de uma multidão que não se pode enumerar, de todas as nações, ou seja, são os gentios. Então, Israel e os gentios. Mas o Israel, aqui mencionado, já vou adiantar para vocês, não significa uma visão dispensacionalista em que Israel ocupa um lugar especial no projeto de consumação de Deus. De maneira alguma. O Israel de Deus, hoje, é um Israel espiritual. Nenhum israelita é salvo fora de Cristo. Somente os israelitas que se converterem ou receberem a Cristo como Senhor e Salvador é que faz parte do povo
de Deus, na nova aliança. Portanto, uma referência a Israel é uma referência ao Israel espiritual de Deus, ou seja, todos aqueles alcançados em Cristo. Continuando a leitura, então, versículo 10. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? Oh, vestiduras brancas! Fomos vestidos de Cristo, como a justiça e a santidade de Cristo hoje são nossas. Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Percebem aqui uma referência àqueles que morreram e estavam participando da grande tribulação? Esse texto é muito claro, não é? Continuando então. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus, e os servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. O 7º selo introduz no capítulo 8 as 7 trombetas de juízo. Mas no início do capítulo 7, tudo parece estar pronto para tal juízo. Essas aflições são punições para o mundo iníquo. Os que tiverem o selo não serão atingidos. O selo com sentido tríplice protege de adulteração, é uma marca de propriedade exclusiva de Deus, aqueles que são selados. É um certificado de qualidade, selados pelo Espírito Santo da promessa. Esses são os tais, aqueles que pertencem ao Cordeiro de Deus e que foram destinados, então, para a vida eterna. Mesmo que eles tenham que passar por tribulação e ainda morte por confessar o nome do Senhor, eles estão garantidos. Na vida eterna, eles serão assistidos, mesmo no momento da luta e da pressão e da dor, eles serão assistidos integralmente pelo Senhor Jesus. Os 144 mil selados, então, como eu falei, os 144 mil selados, eles aparecem lá no capítulo 14, no versículo 1, isso nós vamos ver mais para frente. Selados em suas frontes com o nome do Cordeiro e do Pai. Somente Deus sabe o número dos selados sobre a terra, uma vez que o número é simbólico. Isso é importante. 144 mil é um número simbólico. Ele quer dar uma completude, ele quer dar um número assim completo, né? 12 vezes 12. 12 no Antigo Testamento, os 12 patriarcas, por exemplo. 12 no Novo Testamento, os 12 apóstolos. Já falamos, já dissemos que eles representam a totalidade da igreja, a vida da igreja, de todos os que estão em Cristo Jesus. Se você multiplicar 12 por 12, dá 144. E por 1000, então, é 144 mil. Para os que apreciam numerologia, não é? Nós temos aí 3 vezes 4, 12. A Trindade operando na criação. Não é? Muito bem. Os 12 patriarcas no Antigo Testamento, os 12 apóstolos no Novo Testamento, são os 24 anciãos. É uma representação da igreja do Senhor. 12 vezes 12 igual a 144.
Aí nós vamos lá, na Nova Jerusalém tem 12 portões, 12 fundamentos. Os 12 portões são escritos os nomes das 12 tribos de Israel, há 12 fundações, escrito os nomes dos 12 apóstolos, isso está lá em Apocalipse 21. A altura do muro é de 144 cúbitos, então multiplicado por 1000, um cubo perfeito. A numerologia, ela é simbólica. Está querendo aqui refletir uma totalidade do povo de Deus selado. Os 144 mil indivíduos selados das 12 tribos de Israel literal simbolizam o Israel espiritual, a igreja de Deus na terra. Eu vou dar um exemplo. Vamos ver aqui dessas referências que estão aqui. Eu gostaria de mencionar e confrontar Amós 9 com Atos 15, para mostrar a expressão do trono de Davi. Porque a referência do trono de Davi é uma referência do Antigo Testamento. Vamos lá. É uma referência do Antigo Testamento e relacionada ao povo de Israel. Né? Então, Amós capítulo 9, versículos 11 e 12. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Parece ser somente uma referência ao povo de Israel. O trono de Davi está ligado ao povo de Israel. Mas quando nós confrontamos essa expressão, trono de Davi, o tabernáculo de Davi, perdão, restaurado, vejam vocês lá em Atos 15. Em Atos 15, a partir do versículo 14, quando existe uma reunião ali em Jerusalém dos presbíteros, né, junto com os apóstolos, para resolver a questão dos novos convertidos que não eram judeus, eram gentios. O que fazer? Precisa fazer a circuncisão desses gentios? Então houve ali a discussão. Muito bem. Então, Tiago dá um parecer final, dizendo assim: expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito. E vai fazer referência ao tabernáculo de Davi. Mas aqui é a conversão dos gentios, percebe? Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Então, o tabernáculo restaurado de Davi não é algo exclusivo de Israel. O tabernáculo de Davi, sendo restaurado, inclui a inclusão dos gentios. Ou seja, todos aqueles que estão em Cristo fazem parte desse Israel espiritual. Então, a segunda sessão de 4 a 7, ela é fechada com a visão dos glorificados. E a última palavra do ancião são estes os que vêm da grande tribulação. Depois, então, na próxima aula, nós vamos ver, então, o 7º selo sendo aberto. E assim, então, nós encerramos esta sessão. Até lá, se Deus permitir.